Eu não sei, Adriana, não sei se deu algum errinho. Agora valeu, tá valendo. Ainda. Agora sim. Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um Megafone. Estamos começando mais um Megafone aqui pela sua Rádio Cantareira FM 87,5 e na internet radiocantareira.org, no Facebook, Facebook Rádio Cantareira FM, no YouTube e também em podcast. O Megafone que traz sempre debates importantes e entrevistas para falar sobre assuntos relevantes para a nossa sociedade, para nós refletirmos a respeito de um mundo mais justo e de igualdade. E no programa de hoje eu entrevisto Adriana Napoli. Adriana, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de poder passar aqui essa tarde com vocês hoje, conversando um pouquinho. Tenho certeza que vai ser um momento muito gostoso. Olha só, para você que nos ouve, a Adriana ela é atriz, contadora de histórias e arte educadora. E no convite que nós fizemos, eu perguntei que histórias você tem ouvido, que histórias você tem contado, né? E para isso, sobre isso, antes de tudo, eu queria que você falasse um pouquinho de você e depois um pouquinho do canal, como é o nome do canal, qual foi a ideia de criar um canal para contar histórias. E aí eu vou te perguntar, que histórias são essas, né? Sim. Bom, eu sou Adriana Napoli, eu comecei a contar histórias em 2010. Eu sou uma contadora de histórias que veio do teatro, né? Então, eu era atriz, trabalhava muito com teatro infantil e gostava muito de escrever. Eu escrevia contos. E um dia, um amigo meu, ele chama Douglas, e tem um projeto que se chama Teatro a Bordo. Ele é a esposa dele, a Thalita. E esse teatro a bordo é um caminhão-palco. Então, é um caminhão que ele percorre várias cidades do Brasil, ele para nas praças das cidades e ali ele abre o container, né, que é um caminhão-container, e esse caminhão vira um palco. E nesse palco tem apresentações de manhã, assim, desde a hora que começa, né, de manhã até de noite, e são várias programações. Tinha oficinas, tinha contação de histórias, teatro para criança, teatro para adulto, música. E na programação de contação de histórias não tinha ninguém que fazia ainda esse trabalho, nesse projeto. E daí ele me falou, Adri, você já escreve contos, você gosta de trabalhar com crianças, você é atriz, você gostaria de fazer essa programação também? E daí eu falei, nossa, e agora? Porque eu nunca contei histórias, né? Meu trabalho em cena é outro, né? O trabalho de atriz, né? É outra coisa. Mas eu gostei do desafio e gostei também da proposta de tirar meus contos da gaveta. Porque a gente, às vezes, como escritor, escritora, né? A gente escreve, daí a gente não sabe muito como mostrar isso e vai ficando aqueles contos da gaveta, né? E daí eu falei, pô, mas é uma boa oportunidade para tirar esses contos e mostrar. E daí eu aceitei o convite e resolvi fazer parte desse projeto, isso em 2010, né? E foi uma grande descoberta, né? Assim, na época nem tinha, igual hoje em dia tem, cursos superiores, né, de contação de histórias. Hoje em dia existe pós-graduação disso. Mas nessa época nem existia. Então eu comecei a aprender, assim, de observar outros contadores de histórias, né? Então ia assistir apresentação de pessoas que contavam, ler sobre o assunto. Então eu fui estudar dessa forma meio autodidata mesmo, para começar a fazer isso. E me encantei por essa área. Tanto que hoje em dia eu trabalho muito mais com contação de histórias do que com teatro. Meu último espetáculo como atriz eu fiz em 2015. De 2015 para cá eu tenho trabalhado só com contação de histórias mesmo, dando oficinas, né? Trabalhando com apresentações, contos para criança, contos para adultos, para adolescentes, para todas as idades, né? Então é isso que acho que foi mais ou menos essa minha trajetória de como eu saí do teatro e cheguei nas histórias, né? Bacana. Adriana, me fala uma coisa. Nós temos Aí sim, aí você criou um canal para contar histórias. Fala um pouquinho desse canal.
E aí depois eu olha, boa tarde para Márcia Guedes. Márcia, muito obrigado pelo carinho da audiência e por estar nos assistindo. Ah, que legal. A Márcia está fazendo oficinas de contação de histórias comigo. Eu até vou aproveitar essa oportunidade para falar que esse ano, né, inclusive como estamos no isolamento, né, social, esse projeto, o Teatro a Bordo, ele ia passar por 24 cidades do Brasil, né, entre Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, só que o circuito foi cancelado por causa da pandemia. Então, essas 24 cidades, eles vão passar só que de forma virtual. E por ser virtual, essa trajetória que o caminhão está fazendo, né? Só que na nuvem, né? O caminhão está andando na nuvem. Aí foi aberto para essa oficina para quem quiser se inscrever. Então, não é necessário você ser morador daquela cidade onde aconteceria a oficina. Qualquer pessoa pode se inscrever. As oficinas estão acontecendo toda sexta-feira, das 4 às 6, e são 24 encontros. A gente está agora no 4º encontro, mas vai até dezembro e ainda dá para se inscrever. São 500 vagas, porque como os encontros estão acontecendo pelo Zoom, são bastante vagas e o melhor de tudo, né? É gratuito. Então, quem quiser fazer essa oficina, inclusive, não vou nem falar que você não vai pagar nada. Já pagou, né? Porque é uma coisa feita com dinheiro público, né? Tem um edital, tem uma lei de incentivo à cultura. Então, como tem uma lei de incentivo, não é que a pessoa não paga nada para fazer, ela já pagou, né? Ô, Adriana, e como é que eu faço para me inscrever nessa oficina? Porque até eu fiquei interessado, você ouvinte, você que nos ouve, você que está nos assistindo e vai nos assistir, como é que a gente faz para ter acesso a esse espetáculo, a essa contação de história? Dá para procurar o Teatro a Bordo nas redes sociais. Eles têm tanto página no Facebook, tem também Instagram do Teatro a Bordo, tem também o site deles, né, Teatro a Bordo. É super tranquilo de achar. Se quiser também me procurar no Instagram, meu Instagram é @adri.napoli. Só me procurar lá, me mandar um direct que eu mando o link do formulário para se inscrever. E é super rápido, é um formulário no Google Forms. Muito bacana. Aí você ia concluir a respeito do canal, né? Eu acho que foi isso que eu perguntei. Desculpa, acabei vendo a Márcia, lembrei da oficina, achei que era interessante falar. O canal. Acho que nesse momento de isolamento, de pandemia, né, todo artista foi procurar uma alternativa online, né, para fazer. Nesse começo de ano, foi muito engraçado 2020, porque veio para desconstruir tudo que a gente achava que tinha certeza, né? Tudo que a gente achava que tinha certeza não tem certeza de nada. No começo do ano, eu comecei o ano super bem, eu tinha 15 apresentações agendadas, eu ia participar de mais um festival internacional, esse ano eu ia para o México, contar histórias lá, estava dando oficinas no residencial para idosos aqui, então eu estava com uma vida muito bem definida, muito certinha, e de repente a pandemia acabou com tudo isso. As apresentações foram canceladas, as oficinas que eu dava para os idosos também foi cancelado, né, porque o principal grupo de risco do coronavírus são os idosos, né? O festival internacional foi cancelado, tudo cancelado, e eu fiquei muito triste em casa, né? Muito depressiva com isso. E além dessas questões todas, né? Ainda há um sentimento de luto coletivo, né? Porque a pandemia ela escancarou muitas deficiências do nosso sistema político, do nosso sistema social. Então, olhando tudo isso, né, tanta gente, inclusive, morrendo por uma falta de política pública, a gente acaba ficando meio depressiva, né? E eu resolvi contar histórias para me fortalecer e também para fortalecer ao outro, né? Que eu falei, estamos num momento, inclusive, que acho que é muito necessária a solidariedade. Um grande amigo meu, que é um cubano chamado Aldo Mendes, que é um contador de histórias também, ele fez uma live contando histórias onde ele falou: nesse momento, não basta ser caridoso. Caridade é quando você dá o que te sobra. Solidariedade é quando você divide o que você tem.
E nesse momento é muito importante que a gente seja solidário. E eu ouvi isso e falei, isso é muito importante. E o que eu posso dividir nesse momento? Histórias, que é o que eu tenho, né? Nesse momento é isso. E eu falei, então vou fazer um canal para contar histórias que possam fortalecer. E para mim, eu sempre me fortaleci muito escutando histórias de mulheres, né? Histórias de mulheres que superaram obstáculos, histórias de mulheres que, mesmo dentro de uma sociedade machista, conseguiram se colocar, conseguiram realizar os seus sonhos. Escutando isso, eu me sinto mais forte. Eu falei, por que não fazer um projeto para contar essas histórias biográficas que ajudem também a fortalecer o outro, né? A fortalecer essas mulheres que estão escutando. E aí entra, acho que naquilo que você me falou, que é que histórias que valem a pena contar nesse momento, né? A gente, como contador de histórias, a gente tem uma responsabilidade. A palavra, ela tem poder, né? A palavra é algo muito poderoso. Isso que a gente está fazendo aqui nesse momento, esse encontro nosso, onde a gente está usando a palavra, isso é muito importante. A palavra move as pessoas, a palavra move o mundo. A palavra, ela pode tanto declarar uma guerra quanto fazer a paz. Né? A palavra faz acordos, ela faz diálogos, mas mal usada, ela também pode provocar muitas coisas ruins, né? Então eu falei, cara, como usar a palavra nesse momento em forma de militância mesmo, né? A gente nunca pode esquecer que o Brasil, ele é o quinto país no ranking mundial do feminicídio. Então, contar histórias de mulheres é muito importante, sim, tanto para as mulheres se empoderarem, né, e não aceitar determinados tratamentos dentro da sociedade, quanto para o homem também. Às vezes eu falo para homens, olha só, eu tenho um canal, segue lá, tá, eu conto histórias de mulheres. E muito homem fala, legal, eu tenho certeza que você vai ter muitas mulheres te assistindo. Eu falo, eu espero que muitos homens também, porque para o homem também é muito importante escutar isso, né? Desde que você quer conviver em sociedade, você quer se relacionar com outras pessoas que tem muitos gêneros, né? Não é só o gênero, não é só homem que existe na sociedade, né? É importante que você aprenda a escutar, né? A ver o lado do outro também. E a história, ela também ajuda isso, né? A ter empatia, a criar empatia. Então, acho que foi essa a ideia de por que criar o canal, por que eu acho importante, nesse momento, abordar esses assuntos, né? Falar sobre mulheres. E lá eu tenho feito tanto lives, né, para escutar também o que mulheres têm a dizer, né? E quanto contar histórias de pessoas que às vezes não dá para chamar para fazer uma live, né? Mesmo porque às vezes a pessoa já faleceu, né? É de outro momento histórico, né? Ou seria muito difícil chamar essa pessoa que é uma celebridade para conversar. Então eu conto a história dessas pessoas. Olha, muito bacana, muito bacana. Eu vou explorar mais os temas que você colocou aqui, como o machismo, como o lugar de fala. E antes eu vou mandar um abraço aqui. Olha, a Márcia continua comentando aqui. Márcia, muito obrigado. Ela está falando que é de importância impressionante, Adriana. Também sinto em ir a seu canal e ver esse tipo de atitude. Acho que ela se sente feliz, né? E o José Danilo Rangel, que é poeta lá de Roraima, se eu não estou enganado, o José Danilo, me corrija se eu estiver enganado, ele tem um canal também, ele faz entrevistas, ele edita o Ping Poesia. Um abraço para você, José Danilo Rangel. Adriana, qual que é o nome do teu canal e qual é o critério que você utiliza para que as pessoas contem as histórias? Você olha uma pessoa e escolhe, são contatos que vão acontecendo, como é o nome do teu canal e quais as histórias tem um número de vídeos já publicados lá que eu posso acessar, quais são esses? Você tem aí fácil? Se não tiver, a gente vai tocando. Sim. O canal no YouTube é o meu nome, é Adriana Napoli. Os critérios, isso é muito interessante. Nas lives que eu tenho feito com outras mulheres, primeiro eu comecei a chamar pessoas que eu já conhecia e que eu sabia que tinham uma pesquisa relevante nessa área, né? Então, por exemplo, eu chamei a Carla Raíza, que ela trabalha junto comigo em um coletivo, que é o Coletivo Feminino de Rabecas, que são mulheres que resolveram tocar rabeca
e conversar sobre a presença feminina dentro das manifestações de cultura popular. E como que é mais fácil você ver um homem considerado um mestre, né, da cultura popular do que uma mulher, uma mestra. Né? Existem, mas são mais raras. E talvez até por um reflexo de uma cultura machista mesmo que a gente tem, onde, apesar do homem também trabalhar com serviços muito pesados, né? Trabalhar às vezes no corte da cana, trabalhar, ainda ele chega em casa, ele ainda pode ter esse momento com o instrumento dele, de explorar esse instrumento musical. A mulher, muitas vezes, ela trabalha o dia inteiro, ainda chega em casa, tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido mesmo. Então, às vezes, a mulher não tem esse tempo para se dedicar a algo, né? Ou até, às vezes, por um impedimento, né? O marido não deixa, né? Ir para festa, ir tocar. Então, há vários impedimentos. Então, no coletivo feminino de Rabecas, a gente reflete muito sobre isso. Então, eu quis chamar a Carla Raíza para falar um pouco desse projeto, né? Que eu achei que é muito importante. Agora, inclusive, sábado agora vai ter uma live com a Kelly Guimarães, que também é rabequeira e é mãe. Então, ela vai falar um pouco sobre isso, sobre como é conciliar a maternidade, né, o ser mãe, com o ser artista, né, que são duas coisas que te exigem muito tempo e que te exigem muita dedicação. Então, e como também a sociedade acolhe a mulher mãe, porque parir é a coisa mais antiga do mundo, né? Se o ser humano não parisse, nenhum de nós estava aqui. Né? Todo mundo que está aqui foi parido por alguém, teve alguém que nos cuidou. Mas, infelizmente, apesar de ser a coisa mais antiga da humanidade, isso não é acolhido, né? A mulher que pare, que vira mãe, muitas vezes ela é excluída dos movimentos sociais porque tem que ficar cuidando da criança em casa. Então, agora no sábado, às 8 horas, a gente vai conversar sobre isso, eu e a Kelly. Então, os temas vão surgindo, né? Tem pessoas que nem a Silvani Moreno, que conversou comigo semana passada, ela foi uma indicação. Eu nem conhecia ela, mas uma amiga minha falou, olha, a Silvani, ela trabalha com contos de mulheres, ela é uma mulher afro-indígena, né? Então ela trabalha com contos africanos, indígenas, é professora de sala de leitura e desenvolve esse trabalho com migrantes nordestinas, com mulheres que migraram do Nordeste aqui para São Paulo e nas periferias de São Paulo. Então, ela tem um trabalho muito bom. Daí eu entrei em contato com a Silvani. Inclusive, se tiver alguma mulher aqui assistindo a rádio e falar, pô, eu tenho um projeto muito bacana que eu gostaria de divulgar, eu gostaria de fazer uma live com a Adriana, me escreve. Entra lá no meu Instagram, me manda um direct e a gente marca uma live para você contar a sua história, contar o projeto que você desenvolve aí nessa área da arte, do feminismo, da militância. Eu vou adorar fazer essa live com vocês. Então, acho que é mais ou menos assim que se dá essa escolha de pessoas para eu escutar as histórias, né? E as histórias que eu conto, até agora eu acho que foram 10 que eu publiquei, porque eu comecei o canal há 3 meses. Se eu não me engano, foram 10 mulheres que eu contei as histórias. E algumas eu já conhecia, que nem eu sou muito admiradora da história da Marinês, que é uma cantora, né, que nasceu na Paraíba, mas morou muito tempo em Pernambuco, né, então ela é desses 2 estados, né. Eu acho que ela é um símbolo de empoderamento da mulher dentro do forró, dentro da música nordestina, então eu queria muito contar a história dela. E aí eu resolvi contar. Então, tem algumas que eu já sabia, já conhecia e resolvi falar. Outras não, outras que chegaram porque alguém me falava. Dri, você conhece a história da Wangari Maathai? É uma ativista lá do Quênia, na África, ambientalista. Nesse momento, inclusive, que a gente está falando tanto sobre a preservação do meio ambiente aqui no Brasil, né? É extremamente importante falar sobre isso, né? Sobre essa mulher que lutou pela preservação do meio ambiente, né? E plantou aí tantas árvores. Eu falei, pô, com certeza. E daí eu fui pesquisar a história dela e saber mais. Então, tem muitas pessoas que chegam por indicação e pessoas que eu já conhecia e tinha essa vontade de contar. Muito bem, muito bem. Eu converso hoje com a Adriana Napoli, ela que tem um canal que conta histórias de mulheres.
muito bacana, ela é atriz, contadora de histórias, e a gente está falando acerca de contar histórias, né? Nós estamos emparelhados ou empatados em duas coisas bem bacanas, Adriana. Uma delas eu gosto muito de contar histórias das pessoas histórias que não estão ali na evidência, não estão com um foco de luz em cima, mas que são importantes. A outra coisa que talvez você não saiba, Marinês, sou fã, eu desde criança, né? E tem um amigo, um grande amigo, um mestre que deu o nome a Marinês e sua gente, né? Era só Marinês, e esse amigo deu o nome, ele tem 90 anos, 60 anos no ar com o programa de forró, eu aprendi a falar com ele, e ele deu esse apelido, ele que cabeçou esse nome, Marinês e sua gente, foi Ivan Bulhões, e ele deu nome a outro camarada chamado Jacinto Silva, né? Ele também tem outras composições com o Jacinto Silva. Adriana, a gente falando de histórias, né? É muito importante. O Brasil tem duas tradições bem diferentes. Uma delas é a tradição da contação, da oralidade, através do cordel, das histórias mesmo, dos negros, dos índios, as histórias nos sertões, afastados das grandes cidades, essas histórias que são tradicionalmente passadas de uma geração para outra, e claro que isso vem se perdendo com as tecnologias, ou em outros casos, alguns casos, elas vêm sendo preservadas e documentadas. Mas nós temos uma outra tradição, eu falei duas, uma tradição de contar histórias dos vencedores, a partir de um olhar elitista, de um olhar branco, de um olhar masculino. Por que a gente não tem a tradição de contar a história dos perdedores, a história daqueles que não têm acesso aos veículos, daqueles que não têm visibilidade? O que será que a gente tem de tradição de só contar? Porque quando a gente pega os monumentos, a gente tem os monumentos na cidade de São Paulo, por exemplo, dos bandeirantes que foram machistas, que foram estupradores, que foram pessoas que tiveram um dano enorme para a sociedade brasileira, e a gente tem uma tradição de contar essas histórias, e a gente não conta daquela Dona Maria da favela, daquela nordestina, e você está na contramão disso, e isso é muito importante, muito feliz. Mas por que a gente tem essa coisa? Será que é ainda resquício de um coronelismo, de um imperialismo machista e branco? Com certeza. Contar histórias é poder, né? Foi o que eu falei, inclusive, no começo, né, da nossa entrevista aqui, que a palavra, ela tem um poder. E, inclusive, quando chegavam, muita gente chama de colonizador, né? Eu chamo de invasor. Quando chegavam os invasores aqui, né, em países da América Latina ou da África, a primeira coisa que eles faziam para dominar esse povo, o que era? Era aculturar eles. Era transformar toda a cultura que eles tinham em algo considerado do demônio. Ah, isso é do demônio, não pode. A sua religião não é boa, a sua religião é coisa do capeta. Ou a sua língua, não pode falar a sua língua. Tem que falar o português. Ou no caso dos outros países aqui da América Latina, tem que falar espanhol, né? Os povos foram proibidos de se comunicar na sua língua. Então, quando você tira a cultura de uma pessoa, é você tirar a parte da história dela também. Quando um povo é extinto, né, como aconteceu e ainda acontece com muitos indígenas aqui, não são só pessoas que morrem, o que já seria muito triste, né? É também uma forma de ver o mundo e de pensar o mundo que acaba. Né? São sabedorias milenares que acabam ali com a morte desse povo. Então, é isso. Muito mais, é muito além da morte de um ser humano. É a morte de sabedorias aí, né? Que inclusive seriam muito úteis, né? Para a gente como sociedade, né? Então, a primeira coisa que as pessoas fazem é tirar a cultura, deixar as pessoas não comunicáveis. Né? Na época da escravidão, o escravo não podia saber ler e escrever para se comunicar. Se ele soubesse, ele era punido, né, pelos senhores. As mulheres também, inclusive, eu estou estudando sobre o cangaço,
porque uma das histórias que eu quero contar no canal agora é a da Maria Bonita. Então, eu comecei a estudar sobre o universo do cangaço, sobre as mulheres, inclusive tem mulheres incríveis, né, que são desse universo do cangaço, Maria Bonita, Dadá, tem muita mulher incrível. E estudando sobre isso, eu vi que antigamente muitas famílias não deixavam as mulheres saber ler e escrever porque achavam que assim elas podiam se comunicar com namoradinhos. Então o pai não deixava a mulher aprender a ler e a escrever. Então você tira a comunicação de uma pessoa, né? Inclusive muitas mulheres, quando o marido estava conversando ali no quintal com outra pessoa, a mulher não podia sair na sacada. Ela tinha que ficar dentro de casa, ela não tinha que ter comunicação, né? Então, tirar a comunicação de uma pessoa é uma forma de dominar essa pessoa. E isso aconteceu muito com as mulheres, com os povos negros, indígenas. Foi uma forma de dominação. E por isso que quem contou a história foi quem tinha o poder. Né? E por isso que a gente vê hoje em dia nas escolas, qual é a história que é contada? É uma história eurocentrada, né? Você alguma vez estudou na escola história da África, história de povos indígenas aqui? Eu não estudei. Era passado tudo muito por cima. História era estudar sobre Revolução Francesa, estudar sobre Inglaterra, sobre Europa. Era isso a história. A história do Brasil era uma coisa muito branca, né? Inclusive, vamos estudar a colonização e não sei o quê. O Brasil foi descoberto. Falar que o Brasil foi descoberto já é uma grande hipocrisia e uma grande coisa errada. É como se aqui não tinha nada, né? Daí chegou o português, chegou tudo. Não foi descoberto o Brasil. O Brasil foi invadido. E nesse processo de invasão, várias coisas acabaram, várias coisas muito importantes e muito boas que tinham aqui. Né? Então, é uma história eurocentrada, branca, machista, e falar sobre essas coisas é muito importante para a gente rever a história, rever coisas. Que nem um exemplo que eu dei, né, da Revolução Francesa. A gente estuda a Revolução Francesa na escola, porém, ninguém nunca estudou sobre Olympe de Gouges. Olympe de Gouges foi uma revolucionária francesa também, e quando foi feita a Declaração dos Direitos do Homem na França, ela falou, opa, peraí, como assim Declaração dos Direitos do Homem e os direitos da mulher? Porque a gente acha erroneamente que homem é um sinônimo de ser humano, mas não era. Não era. Quando eles declararam a Declaração dos Direitos do Homem, era do homem mesmo, do homem, não da mulher. E a Olívia falou, peraí, tá muito errado isso. E eu disse, peraí, se vai ter liberdade, e a mulher vai ter liberdade também? Eu quero saber qual é a igualdade, a liberdade e a sororidade da mulher. Porque vocês estão falando da cor do homem. E o meu? E quando ela resolveu fazer uma declaração dos direitos da mulher, ela foi guilhotinada pelos próprios colegas revolucionários. Então, isso não é estudado na escola. Então, por mais que você estude Revolução Francesa, que é uma coisa super europeia, você não estuda sobre Olympe, que foi guilhotinada por querer direitos iguais. Então, para você ver como a história realmente tem uma ótica, né? Ela é contada a partir de uma ótica. Muito bacana para você que nos assiste, você que nos ouve. Esse é o Megafone pela Rádio Cantareira FM 87,5 na internet radiocantareira.org. Você pode nos ouvir a qualquer momento e em qualquer lugar. Também no Facebook/Rádio Cantareira, no Instagram e no Facebook e YouTube também você nos acompanha. E eu converso hoje com Adriana Napoli, ela que é atriz, contadora de história, arte educadora, e está falando um pouco sobre história, sobre o seu canal, e falando da importância de contar e de ouvir histórias. Adriana, nós somos um país machista, um país que machista e preconceituoso, que ao longo de sua história vem aí cometendo historicamente injustiça, de desigualdade, de tratamento com relação às mulheres. Haja visto que nós somos o último país a ter a abolição da escravatura e também uma abolição muito
questionável, porque não só abriu mão e deixou os negros serem largados aí à própria sorte, mas também as mulheres tiveram, e durante muito tempo, seus direitos à igualdade e muitos direitos fundamentais proibidos, cerceados. Hoje nós já temos um andamento, mas temos um avanço, mas ainda assim temos muito que evoluir. Você acha que você enxerga evolução, você enxerga como podemos mudar esse cenário a partir de hoje, né? A partir de agora? Como é que a gente pode contribuir toda a sociedade, né? Eu falo de mim, falo de você, mas como toda a sociedade pode contribuir para um país, uma sociedade menos machista, mais igualitário e que faça com que dar voz e vez às mulheres não é um favor, e sim um tratamento justo e igual como deve ser. Porque às vezes pautas que as pessoas estão lutando por coisas que não deveriam lutar, porque deveria já ser automático, ser natural. O direito à igualdade é um absurdo ter uma mulher trabalhando numa empresa ganhando menos que um homem no mesmo cargo. É um absurdo o tratamento e o desrespeito que as mulheres recebem por parte de homens, por parte da sociedade, de instituições. Você enxerga, como é que a gente pode mudar isso, contribuir para essa mudança? Bom, respondendo se eu acho que está tendo, né, uma evolução, eu sou uma pessoa bem positiva e eu acho que sim. Eu acho que como sociedade a gente está a passos de formiga, né, como diz a música, a passos de formiga e sem vontade, mas sim, a gente está evoluindo nesse sentido, sim. Se comparado, né, a uma história nossa, né, olhar um pouquinho para trás, a gente está ainda numa situação um pouco melhor do que estava antigamente. Mas ainda tem muito caminho pela frente, sim. Pensando num caminho, né, de como melhorar as coisas, eu acho que não dá para não falar sobre o voto, né, sobre as eleições, que é onde a gente vai manifestar quem são os nossos representantes. E se a gente olhar para a política atualmente, quantas mulheres a gente tem no poder? Quantas mulheres, e digo mais ainda, quantas mulheres e quantas mulheres negras, né? Quantos representantes de minorias, né, que a gente tem lá? E a gente vai ver que são pouquíssimos, né? São pouquíssimos. A maioria são homens, inclusive mais velhos, né? Se você parar, fechar o olho e pensar no político, com certeza você vai pensar num homem mais velho, de cabelo branco. Você nunca vai pensar numa mulher jovem negra. Jamais. Né? A gente ainda tem algumas mulheres e negras numa minoria muito, muito, muito pequena mesmo. Então, quando você for votar, é importante pensar nisso. Quem são os representantes que você quer lá? Né? E quais as propostas também dessa pessoa? Porque você fala, legal, então vamos colocar um monte de mulher lá na política. Mas é importante também observar qual a proposta que essa pessoa traz. Porque que nem Damares é uma mulher, mas ela não me representa. Eu não votaria na Damares, né? Não, então, assim, tem várias, Janaína Pascoal, não me representa também. Eu não votaria nela. Então, é importante observar qual a proposta que essas pessoas trazem. Se são propostas includentes ou excludentes. Porque a Damares, por exemplo, apesar dela ser uma mulher, ela tem propostas excludentes. Ela não inclui, né? Então é importante observar isso. Quem é essa mulher que você está colocando? Se ela traz propostas includentes, se ela traz uma proposta progressista, né? Vamos progredir, né? Vamos pensar, né? Como que a gente pode ter soluções juntos, né? A essas questões femininas, né? Ou se é uma pessoa que resolve ignorar tudo, né? A gente tem aí muitos exemplos de mulheres que eu não digo que são machistas, porque eu não acredito que as mulheres elas são machistas. Eu acredito que elas reproduzem um discurso do patriarcado, às vezes até por ignorância. Porque mesmo a Damares, que fala que a mulher tem que ficar em casa e cuidar da família e dos filhos, ela está no cargo de ministra, né? E eu duvido muito que ela quer parar de ser ministra para ficar em casa
varrendo o quintal. Duvido. Então, você percebe que existem muitas mulheres que elas absorveram os conceitos do feminismo, elas querem isso para a vida delas, mas elas não se identificam com o movimento. E, às vezes, até por um desconhecimento de que o movimento não é um só. Não existe o feminismo, existe feminismos. Dentro do feminismo, existem várias vertentes, né? Existem, e assim, essa mulher, só por ela estar ali ocupando um cargo de ministra e não em casa, né? Você já vê que ela tá errado isso, né? Tá errado, ela tá fazendo um discurso que não condiz com a prática dela, né? E quando o discurso não condiz com a prática, fala, cara, tem que desconstruir isso, né? Tem que desconstruir. Então, acho que para a gente mudar uma sociedade, é importante a gente ver isso. É importante a gente eleger pessoas que tenham propostas progressistas, propostas que incluam mulheres, eleger mulheres, representantes de minorias. Só assim a gente vai poder dar voz para isso, né? Inclusive, eu tenho feito lives com várias mulheres, porque eu penso que para falar sobre feminismo é impossível fazer isso só eu. Porque eu sou representante de uma ótica de vida de uma mulher, que sou eu, né? No máximo, represento mulheres que têm o mesmo histórico social que eu tive, né? Mulheres brancas. Agora, para falar sobre feminismo, é imprescindível trazer uma mulher indígena, uma mulher negra, uma mulher trans. É muito importante, porque essas pessoas têm vivências diferentes dentro da sociedade. E elas têm que se manifestar, né, de acordo com isso. Muito bacana as suas... Eu até ia perguntar, eu respondi sua pergunta? Eu fui falando. Sim. Muito, muito bom. Deixa eu te falar, olhando a educação como um instrumento de mudança de uma sociedade, olhando a educação como uma ferramenta para que a sociedade evolua, eu vou te perguntar duas coisas que estão juntas. Uma delas, na nossa educação, na nossa grade curricular, existem projetos, você visualiza ou tem como citar algum projeto que toque nessa temática do feminismo? E aí eu vou te perguntar, te provocando, o que é esse feminismo, ou esses feminismos, o que são? Porque muitos homens têm medo, né? Muitos homens têm medo de se aproximar, acha que é um bicho de sete cabeças, que as mulheres querem destruir os homens, ou querem tomar os seus lugares. O que é isso, né? Porque é importante a educação como ferramenta, e aí eu te ponho isso, mas existe o desconhecimento, a ignorância do movimento, acerca do movimento. Fala um pouquinho acerca disso, por favor. Tem muitas pessoas que acham que feminismo é o contrário de machismo, né? No sentido de que antes o machismo, o homem se impunha acima da mulher, e o feminismo é a mulher se impondo acima do homem. E, na verdade, não é isso. O machismo, ele é uma estrutura social, é a estrutura que a gente vive, né? Que a gente foi educado desde criança, com padrões, né, sociais que a gente vê. Isso, um político é sempre um homem de cabelo branco, nunca é uma mulher. Isso é um padrão machista da nossa sociedade. Então, o machismo é uma estrutura social. Por isso que a gente, inclusive, até usa o termo machismo estrutural, né? Feminismo é um movimento para ir contra essa corrente, mostrar que a gente também tem direitos, né? Inclusive, não tem por que ter medo de feminismo se você luta por uma sociedade igualitária, né? Mas sim, o homem vai ter que olhar para ele e vai ter que ver que ele tem privilégios, sim, numa sociedade, e que muitas vezes ele ganha mais do que a mulher, né? E é importante lutar para que isso aconteça. E como você faz esse feminismo, inclusive dentro da sua própria casa, olhar para a sua companheira que está ali e falar, poxa, essa mulher, ela não está conseguindo, sei lá, fazer uma faculdade
porque ela tem que todo dia ficar lavando a louça e cuidando do filho. Será que eu não poderia dividir isso com ela, que é uma responsabilidade conjunta? Né? Será que eu não poderia também lavar uma louça e cuidar um pouco da criança para ela estudar para a faculdade dela? Né? Então, se vê como homem dentro dessa estrutura machista, é também ver que você vai perder privilégios, né? Porque é um privilégio você poder sentar depois do almoço e estudar para a faculdade, enquanto a sua mulher vai lavar a louça. Isso é um privilégio. Então, se você quer uma sociedade igualitária, é você saber que às vezes você vai perder privilégios, né? Aqui em casa, por exemplo, eu e meu companheiro, a gente tem uma relação igualitária. E assim, fala, ele te ajuda. Não, ele não me ajuda, ele divide tarefas, porque desde o momento que nós vivemos juntos, na mesma casa, sujamos as coisas juntos, é imprescindível que a gente divida a limpeza. Né? Não é uma responsabilidade minha, porque eu sou mulher, limpar tudo. É uma responsabilidade dos dois. Né? Então, nossa, como ele te ajuda? Não, ele não me ajuda, ele divide as tarefas comigo. Né? Então, se olhar como homem dentro dessa sociedade, é saber que muitas vezes você vai perder privilégios, assim como eu, que sou uma pessoa branca, me vejo na sociedade e falo, para lutar por uma igualdade, eu vou ter que perder privilégios, sim, sabe? Eu tenho privilégios sociais por ser branca, e eu quero lutar para que isso acabe, para que uma pessoa negra tenha os mesmos direitos que eu, para que eu não seja mais bem tratada no lugar enquanto essa pessoa não é bem tratada. Né? Então, por que ter medo do feminismo se ele só quer igualdade? Né? Se ele só quer sair do lugar que ele está abaixo, ele quer ficar igual. E isso é uma grande interpretação errada, achar que o feminismo é o contrário de machismo, que agora é as mulheres subjugando homens. Isso é uma coisa muito equivocada e feita por falta de estudo mesmo, né, sobre o tema. Adriana, te perguntar, e como é que você enxerga os homens nesse contexto? Né? Você falou dessa ignorância e tal. Os contatos que vocês têm, você tem contato com outros coletivos? Aliás, você pode citar outros movimentos e coletivos que tratam dessa temática. E os homens, como é que você tem visto o comportamento dos homens frente aos movimentos, às pautas colocadas pelas mulheres? Tem tido aceitação ou tem tido rejeição ou tem chegado homens claro, concordado e visto que existe razão nas pautas colocadas, ou tem cara ainda virando as costas e saindo fora e dizendo, não, isso aí não está com nada. Como é que é isso? Com certeza, né? Na nossa sociedade tem de tudo, né? Tem pessoas que são mais includentes, que querem uma sociedade igualitária e que lutam junto, né? E que querem estar junto nisso, e tem pessoas que não, tem pessoas que não querem perder seus privilégios, né? Tem homem que sim, fala, não, eu acho muito justo, sim, terminar o almoço e eu ir, sei lá, estudar para minha faculdade enquanto minha mulher lava a louça. Eu acho que essa é a função dela. É claro que tem, né? Assim como existem pessoas brancas que falam que não, eu com certeza eu não tenho que ter o mesmo direito de uma pessoa negra. Não é à toa que o Bolsonaro está eleito, né? Se todo mundo se chocasse com uma fala machista ou com uma fala racista, com uma fala genocida, né, ele não estava eleito, né? Acho que isso é uma coisa. Então, claro que vão ter homens que não são a favor disso, né? Mas existem, sim, muitas pessoas que lutam por uma sociedade igualitária. Nas histórias que eu conto, inclusive eu conto histórias do século XIX, né? E que mostra o quanto para as mulheres saírem desse lugar de serem subjugadas, muitas vezes elas precisaram, sim, de um homem que acolhesse elas e falasse, não, eu vou dar uma ajuda para essa mulher, sabe? Eu vou... Peraí, isso é igual a história que eu contei da Elizabeth Blackwell. A Elizabeth Blackwell foi a primeira mulher a se formar em medicina. E assim, só existiam homens médicos, não era permitido uma mulher ser médica. Porém, existiram homens que falaram, não, essa mulher está certa.
Por que ela não pode ser uma médica? Por que não? Né? Sendo que existe a área ginecológica, inclusive, que uma mulher pode se sentir muito mais confortável de falar o seu sintoma para uma mulher do que para um homem, né? Por que não ter uma mulher também, sabe? Inclusive, a Elizabeth Blackwell se inspirou a ser médica exatamente por isso, porque ela tinha uma amiga que teve câncer de útero e essa amiga confidenciou para ela que se fosse uma médica atendendo ela, capaz que ela não teria tido tanta vergonha de falar dos sintomas e poderia ter sido tratada antes. Mas como era um homem, ela teve vergonha de falar dos sintomas. E então, essa mulher, ela falava, olha, eu sou a primeira mulher formada em medicina, mas eu tenho muito sim a agradecer a homens que me ajudaram a chegar aqui. Porque se não fosse um homem ter escrito uma carta de recomendação para eu entrar numa universidade, se não fosse um homem pegar e me dar aulas de medicina, eu não teria chegado nesse lugar. Então é isso, para uma luta de uma sociedade igualitária, é imprescindível que os homens também olhem e falem, não, vamos ajudar nessa causa, vamos lutar junto, né? Embora ainda é difícil que isso aconteça, mas é o que a gente precisa, né? Olha, muito bem, Adriana, muito bem colocadas as suas palavras. Eu acho que fazem muito sentido. É muito importante ter cada vez mais debates e falas como essas, espaços como esses, que a gente possa debater cada vez mais os problemas e não colocá-los para baixo do tapete, como a gente está acostumado, nossa sociedade, colocar assuntos importantes. Olha, tem gays, tem lésbicas, tem negros, tem índios. Precisamos falar disso. Né? Colocar isso para baixo do tapete não vai resolver, não vai fazer com que deixe de existir, nem precisa deixar de existir o negro, o índio, o gay, a lésbica, o travesti, não é para deixar de existir. E se existem, é preciso ser colocados em pauta e ter direito a igualdades. E o governo deveria ser e teria que ser o extrato da sociedade. E o que temos hoje é um governo muito diferente do extrato que a nossa Constituição fala em termos de sociedade, né? Que é a igualdade. Quase não se tem mulheres, que não se tem negros, e os pensamentos e as ideologias são totalmente contrárias ao que nós temos em nossa Constituição, ao que nós temos por igualdade e justiça social. Adriana, falando de tudo isso que a gente vem falando aqui, acerca de igualdade, acerca do machismo. Me fala uma coisa, você, o que vem aí de histórias? Você tem um calendário aí? O que a gente pode esperar no teu canal? Tem um calendário toda segunda, toda sexta, ou não tem ainda algo que você vai lançar no teu canal para a gente acompanhar o teu canal? As lives, a maioria tem acontecido nas sextas ou nos sábados, depende muito da agenda da pessoa, né? Porque eu convido a mulher para vir falar, né, conversar sobre o tema, e tem pessoas que às vezes falam, para mim é melhor na sexta, para mim é melhor no sábado. Então aí tá nesse dia aí, entre um e outro, por causa de uma questão de agenda. Mas sempre eu coloco lá o flyerzinho no meu Instagram, logo no começo da semana, apontando se é sexta ou sábado, o dia que vai acontecer a live, sempre às 8 horas da noite. Depois que a live é feita lá no Instagram, aí eu subo no canal do YouTube. No YouTube, eu costumo colocar às quintas-feiras as histórias, né? E as histórias que eu estou preparando para serem as próximas aí para serem contadas é a história da Maria Bonita, que eu já citei aqui hoje, né? E a história de Florence Nightingale, que a Florence ela foi considerada uma mãe da enfermagem moderna, numa época em que a profissão de enfermeira era extremamente mal falada, né? A Florence era uma moça de uma família muito, muito conceituada e que era criada para, como toda família rica, né? Criada para a filha casar e ter filhos. Era isso, né? O destino da mulher. Tem que ter um casamento muito bom com um homem rico e ser mãe. E a Florence falou, não é isso que eu quero. Eu quero trabalhar nos hospitais cuidando de pessoas. Eu quero salvar vidas. E ela teve esse sonho
e contrariando a família, ela saiu de casa e ela foi para a Guerra da Crimeia, ser enfermeira na Guerra da Crimeia. E ela salvou muitas vidas lá, principalmente porque ela viu que o grande problema não era nem os ferimentos dos soldados, e sim a falta de higiene. A maioria dos soldados morria não era nem porque foi ferido na guerra, era porque eles eram colocados em lugares que andava rato, não tinha água boa para eles tomarem, não tinha ventilação, e eles morriam por falta de higiene. Então, essa mulher, ela revolucionou a área da enfermagem, escreveu muitos livros, e tudo que a gente tem hoje em dia sobre protocolos mesmo da enfermagem veio de Florence Nightingale. Ela é estudada até hoje nas escolas de enfermagem, os ensinamentos dela quanto a limpar o leito, a higiene do paciente, veio tudo dela. Então, eu estou preparando essas duas histórias para serem lançadas lá no canal, Maria Bonita e Florence Nightingale. Que maravilha. Olha, mandar um alô aqui para os nossos internautas que estão ligados aqui, o José Danilo Rangel, que ele é de Rondônia, poeta, a Márcia Guedes, o Giancarlo Barleta e a Germana Marques Pascoal, que comenta aqui, olha, palavra e ação congruentes. Este equilíbrio tem base em teoria da comunicação. Muito bem, está ótima a live. Muito obrigado, Germana Marques Pascoal, pelo carinho e pelas suas palavras. Adriana, eu não sou o Antônio Albujan, dá para notar muito, mas tem uma coisa que eu roubei dele, já que ele não está entre nós, ele perguntava sempre o que é a vida, eu não vou perguntar o que é a vida, eu vou perguntar para você se tem algum assunto, alguma pauta que você gostaria de falar e que eu não consegui perguntar, o que você gostaria, o espaço é seu, deixa uma mensagem para a gente, para os nossos internautas, e se tem algum assunto que você gostaria de tocar que eu não toquei, que eu não perguntei, o espaço é teu, dizendo sempre que rádio comunitária, rádio é uma concessão pública, um espaço público, onde nós temos o dever e a obrigação de abrir espaço para o debate, para que nós tenhamos uma sociedade ainda mais justa e igualitária. E aí eu pergunto para você se você tem alguma coisa que eu não comentei, algum assunto, algum recado que você queira dizer, e dizer ainda que você ficou devendo tocar uma rabeca para a gente, o convite fica aberto. Pior que assim, a Rabeca, se eu for pegar agora, a gente vai demorar um pouquinho, porque ela precisa afinar, né? Ela tá desafinada. Não, mas fica tranquilo, o convite está aberto. Inclusive, vou até deixar um convite aqui para o pessoal, quem quer escutar um pouco mais sobre Rabeca. Todo domingo, eu e meu companheiro, que também é músico, ele toca violão, contrabaixo, a gente vai fazer lives abertas lá no Instagram, tocando Rabeca e violão. Então, a gente vai aí abrir um processo, porque a gente tem um desejo, né, um projeto de fazer um show, né, montar um repertório, e a gente vai montar esse repertório junto com as pessoas. Então, todo domingo à tarde, a gente vai abrir ali a câmera no Instagram e vai ensaiar um pouquinho junto com as pessoas no repertório. Então, quem quiser participar dessa construção conjunta, vem com a gente lá no Instagram, que vai ser um prazer. Se alguém chegou depois, que eu já tinha passado o Instagram, @adri.napoli. E vem escutar um pouquinho de Rabeca domingo à tarde com a gente. Você perguntou coisas muito legais, eu achei que foi muito bacana a entrevista, muito bem pontuada as perguntas. Eu acho que se eu fosse deixar aqui alguma coisa para as pessoas que estão assistindo, trazer para o público essas perguntas que você me fez, que foram perguntas muito boas, que histórias você tem escutado, que histórias é importante contar, né? E eu queria que as pessoas também respondessem isso. Que histórias que elas têm escutado e refletir um pouco sobre isso. Se essas histórias, igual a gente falou aqui nessa entrevista, são histórias eurocentradas, são histórias machistas, são histórias que trazem essa estrutura, né, social, né, que a gente tem, racista, né? Quais são essas histórias que você tem escutado?
Porque se você responder que sim, a história que eu tenho escutado é justamente essa. Então é importante que você também se empodere da palavra para lutar contra isso, se você quer uma sociedade igualitária. Porque não adianta nada a gente falar coisas bonitas, né? De solidariedade, vamos ajudar o próximo, eu sou contra a criminalidade. Todo mundo é contra a criminalidade, mas que condições você dá para uma pessoa não ir para o mundo do crime, né? Que condições essa pessoa tem? Porque muitas vezes essa pessoa mora num lugar que não tem uma alternativa, não tem um equipamento cultural, não tem escola perto dela. E daí é importante que a gente desconstrua discursos de meritocracia, né? De, mas espera aí, olha só, essa pessoa que andava 30 quilômetros para chegar na escola, olha que lindo. Não, isso não é lindo. Isso é um reflexo de uma sociedade injusta. E que, enquanto essa pessoa está ali andando 30 quilômetros para chegar na escola, 20 que moram perto dela não estão. E 20 pessoas vão ficar aí à margem da informação, da educação, de tentar ir para um outro lugar na vida. Então é importante que a gente desconstrua essa coisa de meritocracia. De, olha só, mas essa mulher era mãe, trabalhava, não tinha ninguém que ajudava, e olha onde ela chegou. Tá, mas enquanto essa uma mulher chegou, tem mais 50 que não chegaram. E é importante a gente olhar para esse sucateamento da sociedade e desconstruir esses discursos, né? Então é importante refletir sobre essas histórias que a gente tem ouvido, né? Que a gente tem ouvido e que a gente tem contado, e lutar enquanto sociedade. Porque quando a gente fala, as mulheres são uma minoria, os negros são uma minoria, é importante que a gente saiba que essa minoria não é número, porque tem muitas cidades e muitos estados que a mulher é maioria em número, porém é uma minoria em direitos. Quando a gente fala que essa pessoa é uma minoria, os negros são minoria. Por que minoria? Se às vezes o número de pessoas negras é maior no Brasil. É minoria em direitos. Essas pessoas têm menos direitos. Isso é importante a gente saber de onde vem essa palavra minoria. E se você acha injusto umas pessoas terem menos direitos que outras, então você tem que lutar por uma sociedade igualitária. E daí sim, numa sociedade igualitária, você vai estar lutando contra a corrupção, contra a pobreza, contra crime, porque se a gente chegar nesse lugar de igualdade, aí sim a gente vai poder falar sobre todas essas coisas, né? Não adianta ter um discurso excludente e falar, bandido bom é bandido morto. Isso não significa nada. Isso não significa absolutamente nada. Para a gente construir um discurso construtivo, a gente tem que falar, peraí, existe criminalidade, o que a gente pode fazer para combater ela, no sentido de que isso é um ser humano, né? Essa pessoa que está indo para o crime é um ser humano. E que oportunidades a gente está dando para que esse ser humano não vá para esse lugar, né? E daí a gente vai estar conversando realmente sobre uma sociedade igualitária, né? Muito bacana, Adriana. Foi um prazer recebê-la aqui. Digo que as portas estão abertas no dia que você tiver novidades, quiser dividir mais, foi um prazer enorme. Muito bom ouvi-la com tanta lucidez e com palavras tão sensatas e claras com relação a um tema tão importante, que essas questões que você colocou sobre o feminismo, sobre contar histórias, né, sobre trazer à luz essa problemática que muitas vezes a grande imprensa, né, tem um colega que ele fala assim, não é a grande mídia, é a mídia grande, porque ela pode ser grande em estrutura, mas ela não tem grandeza para abrir o diálogo para aspectos tão importantes, a gente não vê, não é tão comum, a gente não vê esses debates assim, abertos, né? E são concessões públicas que deveriam e têm a obrigação de abrir esse espaço. Olha só, a Fátima Beatriz Colares, ela manda aqui, olha, muito bom. Aí tem mais aqui um comentário aqui da Márcia Guedes, olha, super pertinente essa
palavra lançada sobre a questão de desconstrução, essa coisa do blá, blá, blá lindo, que às vezes só nos leva à tristeza mesmo. A gente não tem que dar significado aos preconceitos, por isso que acho super importante seu trabalho. Parabéns, palavras da Márcia Guedes aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, né, por estarem nos ouvindo, e dizer que amanhã eu estarei aqui com o cantor e compositor Daniel Medina, falando um pouquinho, Adriana, você já pensou, eu vou te perguntar aqui, você já pensou qual que é a trilha da tua vida, a trilha sonora, né? Qual que é a trilha? Você já pensou se tem uma trilha para algum momento? E aí ele tem uma outra composição que fala, aqui chegamos aqui, aqui estamos aqui. Então amanhã eu vou conversar um pouquinho com ele. Você tem uma trilha preferida? Tem uma música que você fala assim, essa é a minha trilha? Eu tenho. Eu tenho uma música que eu adoro e que acho que significa muito para mim, que é aquele ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Essa música, a letra inteira, para mim, é um grande significado. Eu acho que é a música que me embala aí na vida. Bacana. Adriana, muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui e até uma próxima oportunidade. Foi muito bacana poder conversar contigo e compartilhar esses conhecimentos. Desejo êxito no teu canal, vou te seguir lá, desejo êxito. Digo a vocês, queridos ouvintes, sigam o canal da Adriana Napoli, compartilhem, entrem em contato, compartilhem, que é muito importante esse debate, essa abertura, esses espaços. Desejo êxito no teu canal, desejo êxito na tua contação de histórias, na tua pauta, na tua luta. Estamos juntos no combate aos preconceitos, à desigualdade e também ao machismo, por que não? Temos que lutar, temos que estar juntos, e não só nas falas, mas nas atitudes, no dia a dia. Eu que agradeço, Carlos. Muito obrigada pelo convite, pela tarde gostosa, pelas perguntas muito pertinentes e muito bem pontuadas. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje fazendo esse poder, né? Porque isso, a palavra é poder, e hoje nós dois juntos fizemos esse movimento, essa militância juntos. Muito obrigada. Imagina, até amanhã nesse mesmo horário.